noite a todos. A gente vai dar início, então, ao seminário de esclarecimentos sobre o BPO da Petros. E numa iniciativa de levar essa informação ao alcance de todos, o sindicato está transmitindo via web, acessando via site do sindicato. A gente espera que com essa iniciativa a gente consiga ampliar os meios de comunicação com a categoria e levar todas as informações e os esclarecimentos necessários a essa opção. E a gente aproveita esse momento em deixar claro o seguinte: é uma opção individual, não há uma recomendação, a princípio, pela opção do benefício proporcional. É uma decisão individual que cabe a cada um. Então, nós estamos procurando levar o maior número possível de informações para subsidiar a decisão de cada um. Tá ok? E aqui, para nos ajudar nessa tarefa de hoje, estamos contando com a ajuda do assessor da FUP, João Rodarte, que acompanhou todo o processo de construção do acordo de obrigações recíprocas, o maior acordo previdenciário da história do país, que permitiu a busca do equilíbrio atuarial do Plano Petros, apontando uma série de compromissos, tanto por parte dos participantes, quanto por parte da patrocinadora Petrobras. E uma das etapas desse acordo de obrigações recíprocas, justamente e finalmente chegou, o BPO, que permite que o trabalhador da ativa possa se manter no plano atual com benefício como se aposentado estivesse, o que possibilita a opção pelo Petros 2, não necessariamente. Então, hoje, o participante da ativa pode ficar no plano atual, continuar na mesma realidade que está hoje, optar pelo BPO, e optando pelo BPO, ele pode ir para o Petros 2. Então, passaria aqui a palavra ao João Rodarte, assessor da FUP, para ajudar a gente nessa tarefa. Então, obrigado pela participação aqui, Rodarte, já agradecendo aqui mais essa contribuição que sempre nunca se negou a estar com a gente aqui. Fez uma jornada longa, ontem estava em Santa Catarina, hoje de manhã estava em São Mateus do Sul, e agora aqui com a gente. Ok, obrigado. Obrigado a você, boa noite. O objetivo de nossa apresentação é prestar o maior número de esclarecimentos possíveis com relação à introdução dessa nova possibilidade, que é o benefício proporcional opcional. Só para a gente recordar, preliminarmente, o acordo de obrigações recíprocas que foi firmado, como o próprio nome diz, é um acordo. E se tratando de um acordo, houve questões que a empresa ofereceu, como pagamento de alguns pleitos contidos na ação civil pública, outros continuam em curso, a ação não acabou, só foi dado o acordo em cima de alguns pedidos, os outros continuam tramitando em juízo. A questão da negociação da redução do limite etário do grupo 7879, a recomposição das pensões, a gestão paritária do plano na Petros, e uma série de questões foram oferecidas, e é claro que, como todo acordo, uma série de outras questões foram exigidas, como a implantação do plano Petros 2 para os trabalhadores sem plano, como a repactuação maciça, entendendo por maciça pelo menos 2/3 dos trabalhadores, em relação aos trabalhadores ativos, foi atingido um percentual de 83%, a introdução do benefício proporcional opcional, entre outros. Então, essa é mais uma das etapas do acordo de obrigações recíprocas, restando tão somente a implementação, a alteração do estatuto, para prever a gestão paritária com eleição de metade dos diretores da Petros e a criação dos conselhos de plano. O que vem a ser o BPO? O BPO é um nome, um apelido que se deu
a algo extremamente conhecido no mercado de previdência complementar, que é saldamento, né? Saldar um plano significa reconhecer o direito acumulado de um participante, né, desde a sua inscrição até aquele momento do saldamento, em relação ao que ele teria que cumprir integralmente para obter o benefício do plano. O saldamento, ele comumente, ele não é opcional, ele é compulsório, como aconteceu no plano do Postales, no plano BD do Postales. No caso de vocês, a oferta do BPO, que é uma forma de saldamento, ela está sendo oferecida facultativamente. Então, a pessoa vai saldar ou não o plano, ou seja, optar ou não pelo BPO, de sua livre e espontânea vontade, em função das suas características pessoais. Como o BPO ele está respeitando na íntegra, né, todas as regras do Plano Petros, e o Plano Petros tem uma série de regras que têm que ser muito bem entendidas, ele tem diferenças de direitos em função da data de entrada no plano, direitos em relação a tempo de carência, direitos em relação a limite de teto de salário de contribuição, acaba havendo uma situação que, para cada participante, a realidade se distingue. Ele complementa o valor integralmente do INSS, então a questão do fator previdenciário tem uma influência muito forte. Então, o que a gente vai tentar aqui explicar são essas diversas variantes para que o participante tenha uma maior segurança na hora da sua tomada de decisão. Preliminarmente, já estão na segunda lã? Ok. O BPO, né, ele é destinado exclusivamente, né, àqueles participantes que fizeram a repactuação. Tá certo? Consequentemente, o regulamento do plano, após a repactuação, anteriormente tinha dois grupos. Aquele grupo que tinha o reajuste do benefício na mesma data do reajuste da patrocinadora e o grupo que tinha o reajuste do benefício na mesma data do reajuste do INSS. Então, ele já tinha essa divisão. Com a introdução da repactuação, ele passou a ter 4 grupos, tá? Os grupos 1, 2, 3 e 4. Os grupos que estão sujeitos a requerer o BPO, que podem pedir o BPO, são os grupos 1 e 3, que são aqueles dos repactuados, ou seja, que o benefício é reajustado pelo IPCA e a base de incidência é a suplementação PETOS, desvinculado do INSS. Ele é destinado exclusivamente, então, aos integrantes desses grupos das categorias ativo, autopatrocinado, também conhecido por participante mantido ou externo, que é aquele que se desvincula da empresa e continua mantendo a inscrição no plano, bancando a contribuição patronal, aqueles que estão hoje em gozo de auxílio-doença e aqueles que eventualmente possam estar detentos ou reclusos em gozo a família em gozo de suplementação de auxílio-reclusão. É muito importante a gente deixar claro alguns conceitos, como período de opção e data de referência de cálculo, porque, se vocês forem ler o regulamento, a data de referência de cálculo, tratada por DRC, ela é o marco. Como essas datas dependiam da data de aprovação pela Previc, Previc é uma autarquia que é responsável pela fiscalização e controle das entidades fechadas de previdência complementar. Do mesmo jeito que existe a SUSEP para a área de seguros, previdência aberta, foi instituída a Previc, que é uma autarquia, a antiga Secretaria de Previdência Complementar, hoje Previc. Então, como a implementação dependia da data de aprovação, o regulamento definiu o período de opção como o primeiro dia útil do mês subsequente ao da aprovação do regulamento pela Previc. A aprovação do regulamento pela Previc se deu em 26 de agosto de 2010, consequentemente, o primeiro dia útil é o dia 1º de setembro, e o dia útil imediatamente anterior à data de referência de cálculo. A data de referência de cálculo é o primeiro dia do 4º mês subsequente. Consequentemente, a data de referência de cálculo é 1/12/2010. Sempre que a gente falar em DRC, data de referência de cálculo, nós estamos falando do dia 1º de dezembro de 2010. Com isso,
O período de opção é o período que é compreendido entre 1º de setembro de 2010 e 30 de 10 de 2010. Qualquer pessoa que fizer a opção em qualquer uma dessas datas estão assegurados os mesmos direitos, não tem nenhuma diferença, até porque todos os efeitos do BPO, eles se efetivam a partir da DRC, que é 1º de dezembro. Para qualquer dessas categorias de participante, a opção é facultativa e ela tem que ocorrer durante o período de opção, produzindo seus efeitos a partir da DRC, que é 1º de dezembro de 2010. A opção ela tem que ser realizada através de um formulário próprio fornecido pela Petros e será ofertada exclusivamente durante o período de opção 1/9 a 30/11. Que fique muito claro, gente, que não existe liberdade nem para a administração da Petros e nem para a alta administração da Petrobras alterar essas datas. Essas datas estão vinculadas a um regulamento aprovado pela Previc. Então, efetivamente, a opção se encerra no dia 30 de 11 de 2010, não havendo possibilidade de prorrogação. Para, eventualmente, haver possibilidade de prorrogação desse processo, desse prazo, o processo teria que começar todo de novo, ser discutido em diretoria, conselho, o encaminhamento para a Previc, passar por DEST, passar por patrocinadora, que seria impossível. Então, não tem menor possibilidade. Todo mundo tem que estar atento que o prazo fatal é 30 do 11. No caso de o participante ele estar em auxílio-doença, então é importante, se você tem um colega afastado por auxílio-doença, ou que ele venha a entrar em auxílio-doença nesse período até a data de referência de cálculo, a opção tem que ser feita dentro desse período. Não vai ser dado direito dele fazer a opção no retorno à atividade, não. Mesmo que ele esteja afastado por doença, ele tem que fazer a opção até o dia 30 do 11, tá? A eficácia dessa opção vai se dar no dia que ele voltar à atividade. Porque para todos vocês que estão ativos, a eficácia da opção se dá em 1 do 12. Para um afastado por auxílio-doença, a eficácia vai se dar na data que ele voltar à atividade. Entretanto, ele tem que optar dentro do período como qualquer outro. A mesma coisa vale para, eventualmente, se tiver algum trabalhador petroleiro detento ou recluso, ele vai ter que fazer essa opção também dentro deste período, até 30 do 11, e também, novamente, a eficácia vai se dar quando ele retornar, quando esse participante retornar à atividade na patrocinadora, mas a opção tem que dar nesse período. O autopatrocinado também é a mesma coisa, o participante que vier fora e quiser optar pelo BPO, e não mais verter contribuições para o plano, ele vai ter que fazer isso até o dia 30 do 11. Durante o período de opção, a Petros encaminhará um extrato, que eu acredito que todos vocês já tenham recebido, onde neste documento, dentre outras informações, vai conter o valor inicial estimado do benefício proporcional opcional, as datas de elegibilidade adotadas e as memórias de cálculo do salário real de benefício. O que é o salário real de benefício? É a média das parcelas fixas dos 12 últimos meses, conjugado com a média das parcelas variáveis dos 60 últimos meses. A essa média salarial, a gente dá o nome de SRB, Salário Real de Benefício, e da memória de cálculo do benefício do INSS. Todas essas informações estão disponíveis no site da Petros, o participante entra com a sua matrícula e ele tem acesso a todas as suas informações pessoais, todas essas memórias de cálculo, todo o demonstrativo. Então, se essas informações que forem para você por correio não forem suficientes, você também tem as informações no site da Petros. Posteriormente, em até 120 dias da data de referência de cálculo, então a gente está falando aqui de 1º de dezembro, 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, 1º de abril, então até 30 de março, a Petros vai encaminhar um novo extrato com o valor inicial efetivo